Quero convidar aqui à frente pastor William, e eu quero que de pé nós possamos o receber. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Oh, aleluia! Graças a Deus, obrigado, pastor. Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Pode se sentar um pouquinho. Eu quero externar, irmãos, a minha alegria e a honra de estar aqui com os irmãos nessa noite festiva, conhecendo aqui a congregação do São Geraldo, a Almadepel, a geração eleita, esta igreja tão linda, tão avivada, tão abençoada. Desde o momento que cheguei, irmãos, já percebi que não tem 1 centímetro, nem 1 milímetro deste lugar que não esteja ocupado com a total presença de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo César, aqui representando o pastor presidente, pastor Ezequiel. Deus abençoe, pastor Eliseu, desculpa. Leve meu abraço para o querido pastor, santo anjo dessa igreja. Rever aqui o nosso irmão presbítero Carlos, que me fez o convite, e agradecer também o pastor Paulo pela confiança de nos ceder o púlpito desta igreja. Pastor, com tanto carisma, com tanto carinho, nos recebeu muito bem ali na sua casa, e a minha filha falou que quer voltar. Eu falo no nome dela porque assim, fiquei com vergonha de falar que era eu que queria voltar. Deus abençoe, viu, pastor? O senhor, sua esposa Nicole, tá? Deus continue abençoando poderosamente. Pastor Arilson, né? Alguém diz que o meu nome é difícil. Arilson. Benfenati é mais difícil, né? Deus abençoe, viu? Senhor coordenador geral, né? Deus abençoe toda a juventude em nome de Jesus. Pastor Cornélio, que honra conhecê-lo, viu, pastor? Que alegria saber que o senhor foi um dos pioneiros dessa obra. A minha continência e respeito, viu? Deus continue abençoando, que o nosso pastor continue sendo um exemplo para esta geração, que é a minha geração, uma geração jovem que de fato precisa dessa referência para a gente poder conquistar todas as promessas que Deus tem para nós nesses dias. Meus irmãos, com muita alegria, eu quero dizer que eu estou acompanhado aqui com a minha esposa Isabel e a minha filha Esther. Meus queridos irmãos, eu queria meditar com vocês, dentro dos minutos que se seguem, ainda subordinado ao tema que vocês escolheram para este encontro, inconformados. E o Espírito de Deus, Ele colocou em meu coração falar sobre um dos homens mais inconformados da Bíblia, João Batista. E nós vamos lá em Lucas, capítulo 1, versículo de número 76. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Os que quiserem colocar sobre seus pés. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler? Amém. Diz assim: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, e a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, e pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que
o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E você diz amém? Amém. Sentai-vos, por favor. Meus queridos irmãos, nos dias atuais, esse tema, presbítero Carlos, é muito propício, porque nós temos uma série de pessoas inconformadas neste mundo de hoje. Só que essas pessoas estão inconformadas com o preço do café, tem que estar mesmo. Com o preço do ovo, tem que estar mesmo. Inconformado com uma série de situações políticas, culturais, financeiras, e eu te compreendo, porque eu sei o quanto que está difícil viver no ponto de vista humano da coisa. Mas esta inconformidade que é proposta do Espírito Santo para esta igreja é uma inconformidade muito mais profunda. É uma inconformidade no campo da ótica espiritual. Como nos dias de João Batista, hoje também, nós estamos vendo o palco da religiosidade brasileira e mundial sendo ultrajada pela hipocrisia e pelo pecado que ocupa o coração de muitos homens. No tempo de João, o sacerdócio estava quase que totalmente corrompido, mas Deus sempre reservou seus remanescentes. O templo estava escasso da glória de Deus. As pessoas faziam sacrifício, mas elas não colocavam qualidade no culto. Elas faziam só por desencargo de consciência, só pelo compromisso da religião. Mas existia alguém em oração para viver um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de avivamento. Um avivamento que não era produzido por estímulos, mas por estilo de vida. Por favor, guarde isso no seu coração. Nós precisamos trocar a palavra estímulo por estilo, porque me parece que muitas pessoas precisam de um estímulo para poder adorar, um estímulo para poder orar, um estímulo para poder ser um cristão fervoroso. E às vezes o estímulo ele vem por conta de congressos, festividades, reuniões, acampamentos, coisas que não sou contra, sou muito a favor, faço lá na nossa igreja e costumo pregar por aí. Amo ver essas reuniões, mas nós devemos admitir uma coisa: João Batista nunca precisou de um evento para receber o estímulo da adoração e do fervor espiritual. Ele simplesmente desenvolveu um estilo de vida que adorava a Deus sem ninguém dar um empurrãozinho. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós podemos sim ter festas, é ótimo. Nós podemos sim ter grandes reuniões, é maravilhoso. Mas o culto fervente não começa dentro das quatro paredes do templo, com alguém louvando, ministrando ou pregando. O culto mais fervoroso que existe começa lá dentro da sua casa, lá dentro do seu quarto, quando você fecha a porta, dobra o joelho e fala com o Pai Celestial. Sabe, até quando nós vamos precisar dos estímulos? Aqueles que a gente passa o final de semana com a mão levantada, chorando, falando até em línguas estranhas, mas na segunda-feira nós voltamos no mesmo fracasso, no mesmo pecado.
na mesma excomunhão, na mesma situação de fraqueza, na mesma depressão, no mesmo choro, na mesma crise. Ei, querido, você não precisa mais de um empurrãozinho. O próprio Deus quer te trazer para bem perto e te abraçar. Ele quer fazer com que a sua vida seja fervorosa como estilo de vida. Oh, aleluia! E o João Batista aprendeu isso porque o seu pai era assim. Sendo ele sacerdote, Zacarias preparava as brasas de fogo para entrar dentro do lugar santo do templo e ali colocar aquele pozinho de essências para subir o cheiro do incenso na adoração. Ele fazia isso de ano em ano. Ele fazia isso todas as vezes que estava na escala da adoração. Era o seu compromisso sacerdotal. Mas veja bem, ele precisava acender as brasas antes, para entrar no templo com elas acesas, e lá ele estabelecia a adoração. Lá ele julgava a essência encostava nas brasas, e ela subia como perfume suave às narinas do Senhor. Veja, que ele não precisava de ninguém para acender a brasa dele, era ele mesmo que acendia. Veja que ele não esperava chegar dentro do templo para a brasa se acender, ele já trazia ela acesa. Nós estamos em um tempo e precisamos mudar, que as pessoas vêm ao culto pensando: será que o pregador vai agitar as águas? Será que o pastor vai ser animado? Será que a igreja ela vai se envolver na adoração? Eu quero uma igreja assim. Meu querido irmão e minha querida irmã, homem nenhum pode mover as águas, mas se você buscar a Deus lá na sua casa e vier cheio, não vai precisar de ninguém para te encher aqui hoje. É você que vai espalhar brasa acesa sobre este lugar. Oh, aleluia! Troque o estilo pelo estímulo e viva ao estilo do Espírito de Deus. O João Batista é de família sacerdotal. Ele tem uma herança muito valiosa, mas ele resolve quebrar o ciclo, porque ele não vai cumprir as tarefas do seu pai. Geralmente as famílias davam o nome do pai para o filho, mas o anjo que apareceu a Zacarias disse que o nome dele seria João. Esse Zacarias orava para ter um filho. Sua esposa Isabel já era muito experiente, é um sentido mais delicado de dizer, que ela estava na terceira idade, e o Zacarias também não podia, porque ele já estava velhinho também. E diz a Bíblia que num certo dia que ele vai para o culto apresentar o incenso ao Senhor, lhe acontece uma surpresa, porque é assim que Deus faz, irmãos. Tem hora que a gente vai para a igreja e pensa que vai ser só mais um culto, tem hora que a gente vai para a igreja e pensa que vai ser só mais um dia, mas é aí que Deus prepara uma surpresa para cada um de nós. Quando ele entra, quando ele prepara a adoração, diz a Bíblia que ele viu ao lado da mesa de incensário o anjo Gabriel, o anjo mensageiro do Senhor, que lhe apareceu reluzentemente, lhe trazendo uma mensagem poderosa. Oh, meu querido, esse não é mais um culto, essa não é mais uma liturgia, essa não é mais uma festa, essa não é mais uma reunião, é o dia que Deus preparou uma surpresa para você. Vira para o irmão do teu lado, diga para ele: hoje Deus tem uma surpresa para você. Meu irmão, eu não sei se vai ser uma cura, se vai ser uma libertação, se vai ser o batismo no Espírito Santo, se vai ser um quebrantamento, um arrependimento, se vai ser salvação de alma. Eu só sei de uma coisa: já chegou aqui o dono da bênção, já chegou aqui o Senhor Deus forte e poderoso na batalha. Levanta a tua mão, adore ao Senhor nessa noite. Oh!
Aleluia! Vai orando, porque vai ter surpresa na tua casa. Vai orando, porque vai ter surpresa no teu casamento. Vai orando, porque vai ter surpresa no teu ministério. Vai orando, porque vai ter surpresa no teu louvor. Vai orando, porque vai ter surpresa de Deus para você. Sabe o que vai acontecer? Deus é tão poderoso, irmãos, que Ele é capaz de responder a sua oração. E quando você menos imagina, aquele teu filho desviado da igreja vai voltar chorando, levantando a mão para aceitar a Jesus. Dá glória a Deus, aleluia! É assim que Deus faz. Aquele casamento quebrado, Ele vai restaurar a aliança. Vai ter surpresa de Deus, irmão. Então não economiza, dá o seu melhor glória a Deus, dá o seu melhor aleluia, porque Ele é um Deus de surpresa. O anjo vira para ele e fala assim: ó, você vai ter um filho. Só que ele fica assustado. Era o desejo dele, era o sonho dele. Mas quando o sonho bate na nossa porta, aí a gente acha que é pequeno demais, limitado demais. Mas você não sonhou? Você não pediu? A bênção de Deus tem um encaixe perfeito no seu coração. Então quando Ele quiser abençoar, estenda a mão e receba. Mas o Zacarias esqueceu disso, e ele diz: mas nós já somos idosos, não tem como. E o anjo ficou bravo, porque o anjo falou: quem está falando aqui é Gabriel. Talvez o que influenciava Zacarias é o que acontece hoje em dia em muitos lugares. É tanta profetada, é tanta coisa fora da Bíblia, são tantas mensagens distorcidas, é tanta gente aproveitando do altar, que quando chega um mensageiro de verdade, aí a gente recua, aí a gente fica intrigado, aí a gente passa a não acreditar, porque há tanta mentira que quando chega a verdade a gente fica com medo. Foi o caso de Zacarias. O anjo falou a verdade para ele, e ele teve dificuldade de entender e receber. Meu querido irmão, Deus tem algo especial para você, e não importa quem foi que falou A ou B. Se Deus falou, se Deus falou, pode acreditar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Até hoje, nenhuma palavra da boca do Senhor caiu por terra. Ele as cumpriu, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a fiel testemunha, Ele é o cavaleiro do cavalo branco, Ele é o dono da palavra da verdade. O anjo disse que a sentença para a falta de fé de Zacarias seria ele ficar mudo. E ele ficou mudo. Diz a Bíblia que ele sai no átrio do templo. As pessoas estão esperando o seu discurso, mas ele não consegue falar. Mas a promessa está aqui dentro. Tem hora que você está engasgado, não consegue expressar o que você está sentindo, mas não importa. Na hora certa tudo vai acontecer. O importante é a promessa estar viva aí dentro de você, fervendo aqui, ó, dentro de você. E ele vai para casa, a esposa vê a alteração. Passa-se o tempo. Oh, aleluia. E agora a barriguinha dela começa a crescer. Um dia Maria foi lá visitar ela, Maria, mãe do Senhor Jesus. E aqui nós temos o primeiro encontro entre Jesus e João Batista. A profecia dizia que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E quando as duas encontram, a Isabel está 6 meses avante praticamente, a barriga maiorzinha, já se preparando para a reta final da gestação. Mas a Maria, mãe do Senhor Jesus, ela chega com o bebezinho em formação no seu ventre. A diferença é que o de cá não teve participação de homem, foi concebido pelo Espírito Santo. E quando elas encontram, diz a Bíblia que o Espírito Santo moveu naquele lugar.
Isabel foi cheia, Maria foi cheia, o bebê do ventre foi cheio. Sabe por quê, meu irmão? O nosso Deus é Deus que enche criança, jovem, adulto, idoso. O nosso Deus é um Deus que não concorda com o aborto. Sabe por quê? Porque lá na concepção, lá no feto em formação, Ele já está enchendo do Espírito, Ele já está tomando do Espírito. Quem tem criança, abraça agora, ó. Quem tem criança, abraça. Se você não trouxe seu filho, seu neto, se ele não está pertinho de você aí, abraça ele pela fé assim, ó. Xarabadaracandalabraia, xaralarabacandabraia. A nossa maior herança, o nosso maior legado, não é deixar casa, pastor, não é deixar carro, pastor. O nosso maior legado é deixar para os nossos filhos a marca, o poder, a graça, a unção do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. O seu bebê vai ser cheio do Espírito. A sua criança vai falar em mistério. Deus vai levantar profetas no seio da sua casa. Vai ter berço que vai ser palco para grandes homens de Deus nessa terra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu tenho uma convicção disso, queridos. O primeiro dia da nossa festa lá em Lavras é o das crianças, porque criança é prioridade total. É o louvor mais perfeito. E no culto das crianças, o pregador pregou na linguagem de criança e fez o apelo, sem ninguém mandar. A minha teté, ela foi lá no altar, com 4 anos de idade, dobrou o joelhinho e aceitou Jesus como Salvador. Eu vi quando a lagriminha saiu do olho dela, e ela ficou um bom tempo fora do mundo comum das crianças. Ela ficou ali falando com Deus de olhos fechadinhos. A caminho de volta para casa, eu e a mãe dela não comentamos nada. De repente ela fez assim, ó. Mamãe, você sabia que eu aceitei Jesus hoje? Orabacai sodé. Está vendo por que o diabo quer destruir nossos filhos? Está vendo por que é tanto desenho com ocultismo? Está vendo por que tantos videogames que ensinam a matar, a suicidar? É porque o diabo sabe que a nossa maior arma secreta são os nossos filhos cheios de Deus. Não abra mão do seu adolescente, não abra mão do seu filho, não abra mão do jovem que está lá na sua casa. Deus tem algo muito especial com ele. Vai orando que nem Zacarias, vai orando que nem Isabel, e Deus vai operando milagre. É você chorando e Deus operando, é você orando e Deus operando, é você clamando e Deus libertando os seus filhos. Xaramadaraia. O Espírito de Deus está me falando aqui, ó, que Ele está visitando lá agora, ó. Ei, Xandaraia. Tem mães aqui preocupadas. Senhor, nessa festa com tantos jovens, por que o meu não está aqui, Senhor? E calamaia. Oh meu Deus, enquanto nós estamos aqui te adorando, sentindo a tua presença, ele está lá bebendo e usando drogas e prostituindo. Ei mãe, ei pai, continua orando. A mão forte do nosso Deus está indo lá agora, está tocando nele agora. Oh, candará. Aleluia. Escute, meu Deus, diz as Escrituras que esse moço, ainda menino, crescia e se robustecia no espírito. Se você pesquisar o significado da palavra
robustez, você vai ver que é força e vigor. Pensa num rapazinho que buscava a Deus. E ele era robusto, espiritualmente falando. Entenda. A academia dele não era exterior, era interior. Não é pecado malhar o braço, as pernas, as costas. Mas você sabe que, embora isso seja bom para a saúde, você ser robusto no espírito é muito melhor. Pode fazer exercício, desde que você não esqueça de dobrar os joelhos. Pode ir para a academia preparar o seu corpo, desde que você não entre na carne. Aleluia! O espírito dele estava forte, porque ele treinava o seu espírito na oração e na palavra da lei. E esse garoto fez o caminho contrário, porque ele não foi para Jerusalém, o lugar das oportunidades, da onde se formavam os melhores rabinos e profetas. Ao invés de ir lá para Jerusalém, o local da projeção, ele segue o caminho contrário e vai para o deserto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Bíblia diz que ele fica no deserto até o dia que ele precisava aparecer para Israel. Ao longo da jornada de João Batista, ele passa quase que toda a porcentagem do seu ministério no deserto, orando, buscando a Deus. Se você fosse lá visitá-lo, ele não estaria com veste de gala, ele estaria usando pele de camelo. Pensa naquele pelo espetando o seu corpo no calor do deserto. Pensa num homem sem tesoura para cortar o cabelo e aparar a barba. Pensa num homem com um cheiro estranho. Pensa num homem morando dentro das cavernas da região da Judéia. Pensa num homem que, se você fosse jantar na casa dele, ele ia te servir um prato de gafanhoto e mel. Um dia, alguns do povo de João Batista disse para ele: olha, Jesus está pregando por aí, os seus discípulos estão indo lá para ficar com ele. E ele respondeu: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque a proposta de João Batista, escuta essa, não era somar seguidores, era perder seguidores para Jesus. Chorando, cante, verbe, assó, leve calabahaia, urimiaço de candaramahai. João Batista nunca imprimiu força para construir o seu próprio ministério. Sempre o ministério dele foi apontar o Cristo. Inclusive, quando Jesus apareceu, o ministério de João acabou. Meu irmão, pensa na contralógica do ministério desse inconformado e compara com os dias atuais. Quanta força a gente faz para somar seguidores nas nossas redes? Quanta força a gente faz para projetar o ministério, para fazer o ministério ser conhecido? João, ele quebra todo o ritmo da popularidade, ele faz o caminho contrário, ele perde tudo para ganhar a Cristo. Ele tinha no Senhor Jesus o seu mais alto valor. Ele nunca procurou aplauso, ele nunca procurou abraço, ele nunca procurou oferta, ele nunca procurou conforto, porque todo o seu conforto e todo o seu prazer era o próprio Cristo, era o próprio Jesus que haveria de se manifestar. Esse homem nunca foi numa festa, esse homem nunca participou de um banquete. Esse homem simplesmente estava recluso, porque o único prazer que ele tinha na vida era falar do Senhor.
ele não teria paz enquanto Jesus não viesse. João Batista fere a lógica atual da projeção ministerial do homem e da mulher. Outro dia, um pastor senta na mesa comigo e disse assim: você está fazendo tudo errado, porque você não projeta cartaz, não grava cortes. Não sou contra nada disso, pode fazer tudo isso, se o propósito for anunciar o Senhor. Agora, se for anunciar a agenda, Deus não está nesse negócio. E ele disse: você está fazendo tudo errado. Eu falei: por quê? Porque para crescer, para gerar engajamento, tem que ser assim, senão não vai fazer a leitura dos logaritmos, e o seu nome não vai triunfar. E eu disse para ele: eu não estou precisando do logaritmo, eu estou precisando do Espírito Santo. Oh, canta choverai camai. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui, ó. Não foge do deserto, meu filho, porque Deus tem um molde para você lá no deserto. Ei, Candaraia, ele não está no caminho do atalho, mas ele está no caminho do deserto. Ele não está no caminho de quem queima etapas, mas ele está no caminho de quem sofre as penas do deserto durante décadas, mas quando se manifesta, impacta o coração do rei, impacta a corte do reino, impacta o povo da terra. É assim o ministério de João Batista, na contramão da lógica, um verdadeiro inconformado. Oh, aleluia! Esse homem não tinha medo de falar contra o pecado. A Bíblia diz que ele aponta para Herodes e diz: adúltero, não é lícito você tomar a mulher do seu irmão. Esse homem não tinha medo de escrachar o pecado daquela multidão, e ele dizia: raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira do Senhor? Mas a multidão continuava indo atrás da mensagem de João. A multidão não o rejeitava por conta daquele terno de pele de camelo. A multidão não rejeitava porque a igreja dele não tinha teto e o sol batia no rosto. A multidão não reclamava porque era puerento o culto que ele ministrava, mas quando eles mergulhavam nas águas, morria o velho homem e descia sobre lá o Espírito de Deus, levantando um novo homem transformado. A missão dele era apontar o Cristo. Vai chegar um que é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O ministério de João Batista projetava o outro, mostrava alguém que seria maior. Ele tinha a missão de aplanar o caminho para a chegada de alguém que era maior. João Batista não fechava a porta para outros ministérios. João Batista não cercava o campo para que ninguém pudesse se levantar para ocupar o lugar dele. Muito pelo contrário, ele sabia que ele só estava esquentando a cadeira para Jesus poder sentar para todo sempre. Ele apontava o Cristo sem medo. Aleluia. E foi um dia que ele batizava no Rio Jordão, que se aproximava dali o meigo Galileu de Nazaré. Oh, aleluia. Oh, Rabassuri Calabraia. Ele batizava um, ele batizava dois, ele batizava três. Quando vê, ele se encontra com o olhar penetrante do Cristo, Filho de Deus. E ele sabia
que aquele que viria não era mais uma cobra, mas era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele treme, se constrange, e ele diz: sou eu que preciso ser batizado por ti, mas é tu que vens a mim? Isso nos ensina algo clássico, meus irmãos. Jesus é um exemplo extraordinário de liderança, porque ele tinha uma multidão a qual ele alimentava com pães e peixe, mas dessa multidão, ele poderia contar com 70 para pregar a tua palavra. No meio dos 70, ele tinha 12 que ele sentava à mesa, mas no meio dos 12, ele tinha 3 que ele levava para o monte da oração, da intimidade, e no meio dos 3, ele tinha um que reclinava no peito. E aqui um detalhe: João, o apóstolo, não ficou longe da cruz como Pedro, não ficou longe da cruz como Tiago, não ficou longe como os outros que foram embora. O Pedro até praguejou, negou o mestre, mas o João ficou ali, ó, no pé da cruz. Ele não teve medo da morte. Sabe por quê? Ele aprendeu a amar o Senhor. E com quem que ele aprendeu a amar? João Batista. Porque João Batista foi mestre de João apóstolo, antes de João apóstolo ser apóstolo do Senhor Jesus. E aquele mesmo homem que adorava no deserto, que amava no deserto, que comia todo dia gafanhoto e mel, por amor ao Cordeiro, ensinou João apóstolo a amar. E quando todo mundo foi embora, João ficou pertinho da cruz, porque ele sabia: pode Roma me matar, pode Roma me arrebentar no meio, mas eu amo esse homem crucificado, eu amo esse homem que derrama sangue por mim. Orabalabai Shodai, aleluia. No meio de tanta gente que abandonou o Cordeiro, tinha um inconformado dizendo: eu vou ficar aqui no pé da cruz, ninguém vai me tirar daqui, eu vou ficar aqui até o fim. Jesus tinha uma multidão, mas tinha 70. Dos 70 ele tinha 12. Dos 12 ele tinha 3. Dos 3 ele tinha 1. Não para por aí. Fora do ministério, ele tinha um amigo lá longe chamado Lázaro, que ele podia ser gente como a gente, para chorar, para contar problema, para falar coisas que a gente não pode falar diante da igreja, mas como homens que somos, precisamos falar com outro alguém. E ele dividia ali as dores, as frustrações, as negações e as ingratidões. Só que não para por ali, porque ao mesmo tempo que ele tinha Lázaro como amigo, que ele dividia a sua intimidade, ele tinha João Batista, a quem ele subordinava em autoridade. Eu sei que é anticlássico, Jesus e João, claro que Jesus é maior, lógico, mas o Senhor Jesus disse: eu preciso ser batizado por ti, João, para se cumprir toda a justiça de Deus. Jesus nunca precisou de um mentor, mas ele adotou um, João Batista, só para nos ensinar que sempre vai ter alguém que a gente pode pegar um bom conselho, sempre vai ter alguém que vai orar por nós, sempre vai ter alguém que a gente vai bater na porta, vai chorar e ele vai nos abraçar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você está debaixo da palma da mão de Deus aqui essa noite, e Ele está levantando pessoas aqui, ó, para cuidar de você, para ser seu mentor, para ser seu guia. Queridos, vamos nos levantar como um exército, e debaixo da obediência das autoridades, nós vamos ser uma bomba em Pedro Leopoldo, nós vamos ser uma bomba nesse mundo. Aleluia! Eu caminho para o final. Você me ajuda, Esther? Escute. O João Batista
viveu uma vida de fidelidade, pregando uma palavra dura, mas tendo as multidões consigo, porque mesmo com a palavra dura, as pessoas não ficavam dentro de casa, elas saíam de Jerusalém e toda a região da Judéia, e elas iam lá no culto batismal de João Batista. Sabe por quê, irmão? O poder de Deus estava lá. Aleluia! Tem gente saindo do norte, do sul, do leste, do oeste, vindo aqui. Por quê? Porque o poder de Deus está nesse lugar. Oramaia. Não tem como mudar isso, irmão. Não tem como colocar o Espírito Santo dentro de uma gaveta. Oh, Deus encheu o coração daquele homem e ele atraía. Anamai Shodai. O que ele vai pregar hoje? Prosperidade? Não, ele vai pregar arrependimento. O que ele vai pregar hoje? Promessa? Não, ele vai pregar arrependimento de novo. E hoje, qual que é o sermão da série de hoje? Será que hoje é o cote evangélico do último momento? Não, é arrependimento de novo. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E a multidão está indo, e vamos batizar então, e vamos chorar, vamos mudar de vida. Ei, João, prega de novo, que eu não aguento, eu preciso ouvir. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Esse homem viveu a vida pregando com fidelidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. E no final, qual foi o seu prêmio? Foi o reconhecimento da estrela evangélica de mais destaque naquele tempo? Não. Foi o Grammy? Não. Foi o Oscar? Não. O prêmio que ele recebeu foi a sua cabeça degolada, posta numa bandeja, para agradar uma moça indecente e a sua mãe adúltera. Oh, mancho, querer merece. Tem uma cena da série The Chosen que eu fico entusiasmado. O João, ele entra no lugar onde ele vai receber o martírio, onde a espada vai descer. E quando ele se coloca de joelho, com a cabeça posta sobre a madeira, tem um soldado preparando o grande machado, mas tem um outro flanelando uma bandeja de prata. E ele olha, claro que isso não está na Bíblia, mas mexeu muito comigo essa cena. E ele olha e ele fala assim: essa bandeja é de prata? E o soldado responde: é de prata. Isso aqui é para os maiores banquetes. É para o banquete do rei. E ele diz: eu nunca fui em um banquete, mas hoje eu vou. E a cena foca no ator, dando aquele sorrisinho maroto. Hoje eu vou. Ninguém ali entendeu nada. Ele desdenhava da morte. Ele não tinha medo da espada. Aquela bandeja não representava a cabeça dele em cima, sabe? Porque ele sabia que ele se assentaria na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, Josué e Moisés. Ele sabia que ele perderia a cabeça na terra, mas ele abriria os olhos diante do Todo-Poderoso Criador. Ele sabia que ele morreria no palácio, mas ele celebraria a glória do Altíssimo nos céus, na presença do Deus Todo-Poderoso. Ei! A gente nega Jesus por 5 minutos de prazer. Nós negamos Jesus quando alguém não nos dá a paz do Senhor na igreja e a gente vai embora. A gente nega Jesus porque alguém não nos deu a oportunidade aqui e a gente fala: eu vou esquecer desse negócio de evangelho. Mas João botou a cabeça na madeira e ele disse: pode cortar, eu não estou nem aí, eu quero dar um abraço no meu Senhor quando eu entrar lá no céu.
Inconformado com o que, meu irmão? É com esse mundo de pecado, é com essa religiosidade fria. Inconformado com o que? É com esse sistema religioso evangélico brasileiro que promove o homem e esquece de Deus. Inconformado com o que? É com esse sistema financeiro caído que não ajuda aquele que tem necessidade. Inconformado com o que? É com essa política corrupta, onde o rico fica mais rico e o pobre é esmagado. Inconformado com o que? Inconformado com pessoas que morrem sem Jesus. Inconformado com o que? Com pessoas que colocam a corda no pescoço por não ter uma esperança. Inconformado com o que? Inconformado com pessoas que estão indo a largos passos para o inferno. É com isso que nós estamos inconformados. É com esse mundo que anda longe de Deus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. João disse: eu sou aquele que vos batiza com água, mas depois de mim virá aquele que é maior do que eu, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele, Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O Senhor Jesus se manifestou. O ministério de João acabou. E Jesus, no ato da sua ascensão, disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você já chegou nos confins da terra. Confins é logo ali no aeroporto, né? Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus disse que era revestimento de poder. Sabe por quê? Quando nós somos salvos, nós passamos pelo Calvário. Cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Cremos que o seu sacrifício vicário é a compra do preço da nossa alma para a salvação. Então, eu estava nu em pecado, mas quando eu passei pelo Calvário, Ele me vestiu de salvação, como está escrito lá no livro do profeta Isaías. Mas Ele não tem só a camisa, Ele tem também o paletó. Quando você sai do Calvário e passa pelo Pentecoste, Ele te reveste de poder. Durabashuri Kandalabaia, Olabashuri Andalamaia. João Batista preparou o caminho, Jesus andou pelo caminho, e cada passo de Jesus tem fogo, irmão. E Ele quer dar o Espírito Santo para cada um de nós. Jesus morreu na cruz. Os discípulos estavam frustrados e com medo, dentro daquele cenáculo, porta fechada. Ele entra sem passar pela porta, porque Ele nunca precisou de porta para passar. Ele mesmo é a porta estreita, Ele mesmo é o caminho estreito que nos leva para o céu. Pastor, eu estou triste que a porta não abriu. Meu filho, pode não ter abrido a porta do emprego, pode não ter aberto a porta da prosperidade e da bênção, mas Jesus é a porta, passa por ela, receba o céu. Diz a Bíblia que Ele entra ali. Pensa nos discípulos frustrados, com medo, feridos. Pensa em Pedro angustiado porque negou o Senhor. Ele entra, Ele não quer dar satisfação. Ele só diz: eu vou enviar vocês, mas antes eu quero enviar o Espírito Santo a vocês. Essa é uma palavra para a igreja de Pedro Leopoldo. Deus quer enviar vocês, mas antes de enviar a igreja, Ele quer enviar o Espírito Santo para a igreja. Os discípulos com medo, frustrados, Jesus vira para eles e diz assim: Ele soprou, diz a Bíblia, e disse: recebeis vós o Espírito Santo.
Eu quero que você feche os seus olhos e volte à cena, há pouco mais de 2000 anos atrás. O Cristo acabou de entrar na sala, todos estão com medo, apavorados, todos estão com medo de bater na porta Roma para crucificar o restante dos discípulos que ali ficaram. De repente Jesus aparece ressuscitado, aleluia. E no meio daquele temor, daquela frustração, nós vimos ele curar, nós vimos ele andar sobre as águas, mas agora ele morreu. Só que ele chega, comprova a sua ressurreição, e ele não dá muita bola para os problemas que aconteceram no passado, e ele diz: recebeis vós o Espírito Santo. Jovens, recebeis vós o Espírito Santo. Irmãs, recebeis vós o Espírito Santo. Só aquela cena já seria extraordinária, maravilhosa, poderosa. Imagina Jesus soprar e lhe entregar o Espírito Santo. Só isso já seria extraordinário. Mas ele não tinha só um sopro. Atos capítulo 2. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se do céu um som de quê? Um vento. Em João 20, 22, um soprinho. Em Atos capítulo 2, um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A pergunta é, meu filho, você vai ficar no soprinho ou vai querer o vento? Você vai ficar no soprinho ou vai querer o furacão do Pentecoste de Deus?